texto com você. Eu quero que você abra em Tito, no Novo Testamento. Quero meditar alguns minutos nesse texto da palavra do Senhor e reservar o final para nós orarmos. Tito, capítulo 1, verso 1. Novo Testamento, carta apostólica. Tito, Novo Testamento, capítulo 1, verso 1. Eu vou ler na Revista Atualizada. Amém? Você pode ficar em pé para nós lermos esse texto da palavra? Amém. Tito, capítulo 1, verso 1. Aleluias. Então diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Diga amém. Amém. Tá. Por mais que tenha aqui, é bom que você tenha na sua Bíblia, nas suas mãos, o livro aberto para conferir depois, tá? Tito 1:1 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, você pode repetir comigo? O Deus que não pode mentir. Só as mulheres, o Deus que não pode mentir. Os homens, o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. Feche os seus olhos, vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, nós te agradecemos, te bendizemos, papai querido, pelo teu cuidado por nós. Te agradecemos pela tua rica e preciosa palavra. Te louvamos, Senhor Deus, porque essa palavra é o alimento que o Senhor separou para nós, nesse momento, para nós meditarmos, refletirmos e aplicarmos na nossa vida. Nós agradecemos ao Senhor, te bendizemos pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, nos ajuda agora no compartilhamento da tua palavra com a tua igreja. Nós pedimos a tua ajuda e oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor, e você diz amém. Podem sentar, irmãos. Quero continuar um pouquinho falando sobre fé. Na semana passada nós compartilhamos o texto de Hebreus, no capítulo 11, quando fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E é importante que todos que se aproximem dele creiam que ele existe, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. E nessa noite eu quero caminhar um pouquinho mais numa convicção. Por isso eu disse que no final é importante que nós tenhamos um momento de oração. Porque quando o apóstolo Paulo está escrevendo essas palavras, elas são diferenciadas. O livro de Tito é uma carta apostólica, é uma carta escrita, endereçada exclusivamente a um homem, um rapaz, um discípulo chamado Tito. Então agora não é uma carta que foi publicada para que uma comunidade recebesse, refletisse e aplicasse. Agora é uma carta endereçada a uma só pessoa, para que ela, ouvindo essas instruções, pudesse aplicar na sua vida e reproduzir como líder. Então, a carta de Timóteo, a carta de Tito, são as instruções de um discipulador, de um líder, de um pastor, àquele que estava sendo o seu aprendiz. Então, Timóteo recebe duas cartas tidas reveladas e inspiradas pelo Senhor, faz parte do cânon bíblico, 1ª e 2ª Timóteo, e o livro de Tito também faz parte, como sendo instruções específicas para um jovem rapaz novo na fé, aquele líder que está começando a aprender as verdades. Mas aqui Tito não é simplesmente um rapaz que está começando, é um rapaz que está começando e vivenciando. Ele está impresso no ministério do apóstolo Paulo. Ele faz parte da filiação desse pregador apóstolo Paulo. Então Tito teve a chance de andar com Paulo, e algumas vezes participou do concílio em Jerusalém e pôde lá ouvir verdades da fé e as novas do Evangelho, que na verdade não eram as escrituras do Novo Testamento, mas aquilo que os apóstolos contavam até a respeito de Jesus, aquilo que eles compartilhavam do Antigo Testamento, porque na verdade era isso que eram as escrituras, o Antigo Testamento no tempo aqui, dos primeiros anos desses milênios, do primeiro milênio. Então, aqui eram as escrituras, era o Antigo Testamento, e o testemunho,
o relato oral dos discípulos de Jesus, das verdades que ele dizia. Então, esses eram um enredo para que se tornassem escritos, doutrinas, ensinamentos para a igreja. Então, Tito foi um companheiro de Paulo, que pôde acompanhá-lo tanto em Jerusalém como em outras viagens. Mas teve também uma responsabilidade de, por um tempo, supervisionar uma igreja. A igreja de Creta ficou por um tempo sob a responsabilidade de Tito. E aqui o apóstolo Paulo está mandando uma carta para ele para reforçar alguns ensinamentos importantes. E hoje eu não quero de forma alguma entrar nesses ensinamentos importantes da carta de Tito, porque creio eu que os primeiros versículos, os 3 primeiros versículos desse livro, já são suficientes para aquilo que eu quero explanar nessa noite, que eu quero compartilhar nessa noite. Então, na verdade, aqui o apóstolo Paulo vai começar a falar sobre liderança, vai começar a falar sobre características e a identidade de uma liderança quando ela é levantada a partir dos primeiros versículos, a partir do versículo 4. E também vai falar sobre o aconselhamento dentro da igreja, acompanhamento das pessoas mais maduras, daqueles que são mais novos, os homens idosos, das mulheres idosas, com relação aos mais novos. Mas eu quero me deter nos 3 primeiros versículos, que fala exatamente aquilo que a gente precisa relembrar com relação à nossa caminhada, que começa pela fé. Ele diz aí: eu como apóstolo, servo de Deus e apóstolo de Jesus, para promover a fé. Vamos parar aqui um instantinho. Não existe outro propósito, irmãos, da gente continuar caminhando nessa terra, crendo nesse Jesus e, vamos dizer, apostolando ou divulgando o Evangelho do Senhor Jesus, ou manifestando as mudanças que Deus está fazendo na nossa vida, se não for, em primeiro lugar, para promover a fé em Cristo Jesus. Se aquilo que está acontecendo na nossa vida, como disse a pastora Kátia, de sermos aumentados, de conhecermos mais o Senhor e da nossa vida ser transformada e mudada a cada dia, glórias a Deus por isso. Mas a nossa transformação e aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, não é para que nós nos vangloriemos disso, mas que seja ativada a fé no coração de uma pessoa. Eu sempre digo que aquilo que realmente consolida a fé na conversão, na transformação de um coração, não é o seu testemunho, mas é a palavra. Então aquilo que a palavra promove em você é o que deve ser reproduzido por nós para a conversão de um coração. O que ativa a fé no coração de alguém é a pregação da palavra de Deus, é a reprodução daquilo que Deus falou a você, aquilo que aconteceu, a mudança que aconteceu em cada um de nós por causa dessa palavra é o nosso testemunho. Mas nunca nós podemos nos basear na nossa caminhada, na nossa expectativa, na nossa esperança, no testemunho de uma outra pessoa que despreze a prioridade da palavra de Deus, a preciosidade da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo que apesar dele ser servo e de ser apóstolo, aquilo que ele estava em primeiro lugar objetivando na sua vida era promover a fé. E cada um de nós que já cremos em Jesus como Senhor e Salvador, precisamos privilegiar na nossa vida essa promoção da fé. Repita comigo: a promoção da fé. Mas como é isso, pastor? Como é promover a fé? É como às vezes se faz no comércio, como se faz quando dá um lançamento de um produto? Não, promover a fé significa vivê-la numa proporção em que as pessoas queiram aquilo que você está vivendo. Não queiram tomar de você, mas queiram também receber aquilo que você está vivendo, que eu estou vivendo. Essa é a promoção da fé. Mas se uma pessoa caminha numa comunidade, dizendo-se numa vida nova, mas não expressa a fé, o que uma pessoa lá de fora vai desejar? O que ela vai querer? Se diz e nos vê entristecidos, amargurados, ansiosos, desistentes. Em que momento essa promoção da fé é verdadeira? É quando eu realmente expresso que a minha expectativa maior está em Deus e na sua rica e preciosa palavra. Essa é a hora de você dizer amém. Então promover a fé é viver na expectativa de que coisas grandes acontecerão. E o melhor de Deus, ele já veio, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Tudo que possa acontecer na sua vida vai ser grandioso, vai ser surpreendente, extraordinário, sobrenatural, mas o maior sobrenatural de Deus já aconteceu, a vinda de Jesus a essa terra. A morte dele na cruz e a vitória dele sobre a morte é a maior prova do amor de Deus, o maior exemplo de compaixão, de misericórdia sobre nossas vidas, e isso já aconteceu. Jesus Cristo de Nazaré esteve há 2000 anos atrás nessa terra e promoveu e ativou no meu coração, no seu coração, a fé de que nós estamos salvos nele.
Então, promover a fé que o apóstolo Paulo está falando, ele está dizendo aos eleitos de Deus, continua comigo o versículo 1, e o pleno conhecimento da verdade. Eu consegui enxergar nesse texto aqui uma somatória, eu consegui enxergar aqui uma expressão. Quando eu junto a fé, aquilo que é derramado no meu coração e que eu enxergo que eu preciso de Deus, que eu careço de Deus, que eu dependo de Deus, somado com o conhecimento da verdade, é que realmente vai fazer com que essa transformação inicial e a nossa expectativa inicial de mudança e a espera de Deus em Deus em mudança continue, é quando juntamos a fé do conhecimento da verdade. A pastora Kátia falou aqui sobre conhecer e desejar mais conhecer ao Senhor, mas esse conhecimento da verdade, o aplicar-se na palavra, o conhecer mais a Deus, a entender o que a Bíblia está falando para mim, não é simplesmente para eu me tornar catedrático nela, nas Escrituras, sabedor e pronto para responder qualquer resposta, mas é para produzir frutos de piedade. Ele diz segundo a piedade, na NVI diz segundo a piedade, conduz à piedade. Então a fé mais o conhecimento da verdade conduz à piedade. Então essa somatória, essa expressão, fé mais conhecimento da verdade igual a piedade, talvez seja aquilo que nós precisemos ouvir como igreja nos tempos modernos, que às vezes estejamos falando tanto sobre avivamento, sobre santificação, sobre santidade, sobre o novo de Deus, quando na verdade essa somatória é muito simples. Eu estava brincando outro dia aqui na volta para casa, não lembro se foi domingo passado, voltando com o Enzo para casa, e estávamos falando sobre as matérias do 5º ano. E aí eu estava brincando com ele, perguntando algumas coisas relativas às matérias, perguntando sobre português, perguntando sobre geografia, e eu perguntei para ele sobre matemática. Eu perguntei: Enzo, você já ouviu falar sobre, você já estudou sobre equação, sobre expressões? E ele começou a falar que sim, responder algumas coisas, e eu comecei a ver nele que era uma parte da matemática que realmente é quando começa a engrossar o caldo para o estudante, né? Quando começa a entrar as equações, as expressões algébricas, e aí fica tudo complicado. E ele respondeu algumas coisas e eu fiquei refletindo sobre a complicação de algumas coisas que existem na nossa vida que nos faz ter medo. Mas para esperar uma vida de santidade, de avivamento em cada um de nós, Deus expressa uma expressão, uma equação das mais fáceis possíveis. Se eu dissesse para você 1 mais 1, você me diria? Que bom! Por favor, se eu perguntasse para você 1 mais 1, você me responderia? E 2 mais 2? Beleza, mas se eu te perguntasse assim, 5 vezes x mais 4 dividido por y mais a equação, 2 na segunda potência dividido por 6, você já está todo enrolado. E eu também nem sei o que eu falei, vou precisar ver na gravação. Porque essa equação traria para você a necessidade de raciocínio, de pensamento, de cálculo. Mas Deus nos dá uma chance para vivermos uma vida de santidade, uma vida de avivamento, de uma maneira muito fácil. A fé que eu tenho em Deus e o conhecimento da verdade. Então, quando eu tenho a fé em Deus e eu conheço a verdade, isso traz para mim vida de piedade, vida de santidade. Vamos transformar isso numa coisa mais prática. Eu tenho uma fé em Deus, eu sei que pelas minhas condições eu não teria condições de alcançar a graça salvadora do Senhor. Para mim estava fadado viver no inferno eternamente, mas um dia a fé que vem dos céus ativou meu coração, eu consegui enxergar o Salvador, Jesus. E nessa fé eu consegui crer que eu, como pecador, precisava da remissão, da redenção da minha alma, e só Jesus poderia me comprar, só Jesus poderia me salvar. Então a fé foi ativada no meu coração. E então a partir daí, mais o conhecimento da verdade, eu vou me aplicar a exercitar essa fé, porque em alguns momentos vai parecer que essa fé vai ser atestada, ou em algum momento vai parecer, não, ela vai ser testada em alguns momentos. E o que vai fazer você e eu prevalecermos nessa fé é o conhecimento da verdade, porque pode ser que na sua caminhada inicial, sabendo que mesmo assim você está salvo, você está garantido nos céus, em alguns momentos vão vir perguntas à sua própria mente ou às outras pessoas dizendo: que fé é essa que você abraçou, se agora você está enfrentando tanta dificuldade? Antes não era assim, agora é. E é no conhecimento dessa verdade que a minha fé é protegida. Então muitas vezes apostatam da fé, as pessoas apostatam da fé, muito porque inicialmente creem que são pecadores, precisam de salvação, mas não se aplica ao conhecimento da verdade e não conseguem se defender com relação à sua fé, e aí são fracos
presa fácil à desistência, à apostasia, ao esfriamento. Mas o avivamento de Deus vem sobre as nossas vidas, e não é num tempo, numa época específica, por causa da igreja, por causa das reuniões, por causa dos cultos, por causa dos conclaves, dos ajuntamentos, não é por causa disso, mas para a minha vida, ela vai ser sempre avivada, sempre vai ser piedosa, se eu juntar a fé que eu tenho em Deus ao conhecimento da verdade. Essa é a hora de você dizer amém. Então, necessariamente, irmãos, o que acontece na nossa vida, que ativam, que melhoram a nossa vida de entendimento, são excelentes. Congressos são excelentes, conferências são excelentes, é muito bom ouvirmos palavras diferentes, pessoas virem de fora, isso é maravilhoso. Mas o que deve manter a minha vida avivada e piedosa no Senhor, certeza, né, de que eu tenho convicções firmes, fundamentos firmes, é a fé que eu tenho em Deus e o conhecimento da palavra. Eu não posso esperar que o conhecimento da palavra venha de uma pessoa que vem pregar todos os domingos, é muito pouco. Eu não posso esperar que o conhecimento da palavra, o conhecimento da verdade venha porque tem um congresso aqui e outro ali. Eu não posso fazer isso. Eu preciso buscar, juntar a fé que eu tenho ao conhecimento da palavra, que diariamente o conhecimento da verdade vai fazer nós termos uma vida de piedade ao Senhor. Sabemos o que é certo e o que é errado, decidimos pelo que é certo e não pelo errado. Isso é vida de santidade, isso é vida de piedade. Diga amém. O versículo 2 diz o seguinte: na esperança da vida eterna. Você pode repetir comigo? Na esperança da vida eterna. Por favor, abre comigo, Fernando, abre comigo 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 Coríntios 15, 19. Eu queria que você lesse esse texto comigo, porque esse sentimento de devoção ao Senhor, de piedade, de avivamento, de santidade ao Senhor, ele será testado. Mas às vezes as pessoas podem pensar que esse avivamento vai trazer todas as possíveis benécias dessa terra. E eu sei que nós vamos vencer muitas coisas aqui. Você quer vitórias aqui nessa terra, irmão? Levante seu braço. Eu quero. Você quer vitórias? Amém. Mas olha só aqui que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Você pode ler comigo? Diz assim: se a nossa... Amém. Por que vocês brigaram na hora da leitura? Vamos ler juntos? Vamos lá? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A fé e o conhecimento da verdade vai proporcionar em nós avivamento, piedade, vida santa. Mas não é somente para nós vivermos nessa vida achando que o que nós vamos experimentar de maior e de melhor está aqui. A nossa maior expectativa deve ser naquilo que Deus está preparando para nós na eternidade. Então o apóstolo Paulo fala assim: nossa expectativa são com as coisas que nós vamos viver aqui, os 60, 70, 80, 90, 120. Quem quer viver 150 anos, irmãos? Quem quer viver 150 anos? Levanta seu braço aí. Você não quer viver 150 anos? Levanta bem o braço. Quem quer viver 150 anos, irmãos? Quem quer viver 200 anos? Ainda bem que eu não vou estar aqui para cuidar de você. Mas todo mundo gostaria de viver muito, irmãos. Mas a Bíblia me diz: por mais que nós vivamos esses anos todos que você quer viver, mesmo assim, se a nossa expectativa estiver restrita a essa vida que nós temos nessa terra, a Bíblia diz: somos os mais infelizes dos homens, porque a nossa expectativa é viver tudo que a fé em Deus pode derramar sobre nós, conhecendo a verdade, vivendo em piedade, mas esperando uma glória eterna que vem dos céus para nós. Então muitas pessoas às vezes estão esperando a vida eterna como se fosse algo que tivesse que acontecer tudo maravilhoso agora, e se acontecer alguma coisa errada, isso mancha aquilo que é a eternidade. Não, de jeito nenhum. Existe uma esperança, existe uma expectativa, existe uma promessa da parte de Deus para uma eternidade, e você não sabe exatamente quando a sua vida terrena vai acabar. Eu não sei quando, mas existirá um dia, e a promessa é de que essa vida dita eterna, ela é superior a essa vida que nós vivemos aqui nessa terra. Quem disse isso, pastor? Jesus. Vamos começar a caminhar? João capítulo 3, verso 36, Fernando, por favor. Você que está anotando, por favor, anota. Nós não estamos publicando as líderes de célula, não estamos publicando mais os resumos de palavra. Senão você vai ter que assistir essa mensagem toda no YouTube de novo. Você pode ler comigo João 3, 36, promessa de Jesus? 1, 2, 3, vamos ler? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Para um instantinho aí, está escrito terá,
talvez terá, eventualmente terá. Vamos ler de novo? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não terá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então Jesus tem uma promessa para nós, e ele diz que quem crê no Filho tem a vida, não terá, mas ele tem. João capítulo 5, verso 24, passe uma página e vamos ler juntos, promessa de Jesus. João capítulo 5, verso 24, vamos lá juntos lermos? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Promessa de Jesus, vida eterna. Então a esperança é na vida eterna, a esperança é na promessa, a esperança é na profecia que ainda não se concluiu completamente, a volta de Jesus para o início de uma era eterna. João capítulo 6, verso 39, acompanhem comigo a leitura, vamos ler juntos? João capítulo 6, verso 39, vamos juntos lermos? E a vontade de quem me enviou é esta: poxa, vocês brigaram de novo, vamos lá. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Diga glória a Deus. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Tem uma expectativa. E o que nos faz alimentar essa esperança, irmãos? A fé que isso um dia vai acontecer e o conhecimento dessa verdade. Jesus continua prometendo a nós outros. João capítulo 10, versículo 27. João 10, 27 diz o seguinte, vamos lá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então Jesus está prometendo a nós, irmãos, uma vida eterna. Por último, João 17. Existem muitos outros, mas as promessas de Jesus em relação à vida eterna são muito claras. João capítulo 17, versículo 3, Fernanda. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna, e ela já existe, ela já é clara para nós. Por favor, volte para Tito capítulo 1, porque eu preciso alinhar essas questões aqui com relação àquilo que o apóstolo Paulo está falando para o seu filho espiritual. Então existe uma expectativa e uma esperança. Essa esperança maior é a vida eterna. Diga assim, a maior esperança de um cristão é a vida eterna. É a maior esperança, a maior expectativa nossa é a vida eterna. Aí você lê comigo o versículo 2, Tito 1, 2. Então Jesus afiança essa esperança, afiança essa promessa, ele fundamenta essa promessa, ele expressa essa promessa. No verso 2 o apóstolo Paulo diz, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, o nosso Salvador. Veja que tem um trocadilho de palavras, no final do versículo 2 e no começo do versículo 3, tem um trocadilho de palavras dizendo assim, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou. Repita comigo, prometeu antes de tempos eternos, e em tempos devidos manifestou. Olha aqui para o pastor um instantinho. O trocadilho de palavras é o seguinte, e eu quero que você aguarde o seu coração para você dar um glória a Deus aí. Você tem fé em Cristo Jesus?
Se você tem fé em Cristo Jesus, aplique-se ao conhecimento da verdade, aplique-se a conhecer mais a verdade, conhecer mais o Deus que você tem, porque isso vai trazer para você santificação. Não vai ser preciso o pastor te acompanhar, o discipulador está com você 24 horas, você receber ligação, você ter chamada, agenda para leitura diária, devocional, não vai precisar nada disso, porque você sabe que a sua fé será consolidada e fundamentada pelo conhecimento da verdade. Então você vai ter sede da verdade, desejo da verdade, fome da verdade, e essa fé com o conhecimento da verdade vai trazer para você santificação, avivamento na sua vida, respostas firmes, e também vai gerar no seu coração e no meu coração uma expectativa, uma esperança de vida eterna. Essa vida eterna, ela não está sendo preparada, ela já foi preparada em tempos eternos. Então veja bem, aquilo que Deus está separando para nós, não está separando para nós porque somos pecadores. Deus está separando esses tempos eternos porque Ele nos quer como filhos. O que aconteceu com você, meu irmão? Vou repetir, porque você esqueceu do glória a Deus, amém? Vamos combinar direitinho, porque vai sair no YouTube. O que Deus preparou para nós não está preparado na eternidade porque somos pecadores, porque o homem caiu no Éden, aí Deus disse: eu vou preparar um excelente lugar na eternidade. Aquilo que está preparado para nós, está preparado desde a eternidade, separado para nós, no momento em que Deus resolveu nos chamar de filhos. No momento em que Deus colocou-nos nessa terra, Ele queria filhos. E eu pergunto a você, para os filhos nós não damos os melhores, nós não preparamos o melhor, nós não reservamos o melhor? Então o que está preparado nos tempos eternos, reservado para nós em tempos eternos, não foi uma maquiagem, não foi um ajuste, não foi uma reforma nos tempos eternos, para que a nossa vida eterna fosse o que é, porque caímos e agora fomos restituídos por Jesus. Mesmo Deus sabendo de tudo isso, Ele já preparou em tempos eternos as maravilhas que existem na eternidade, porque Ele nos quer como filhos amados dEle. Mas Ele diz, no tempo devido Ele manifestou isso. Então agora, nesse dia 15 de novembro de 2020, eu estou dizendo para você, reafirmando para você, relembrando você, que nos tempos eternos já existia preparado uma vida eterna para mim e para você, e que nesse dia você precisa confirmar através da fé e do conhecimento da verdade, que esse dia é o dia que se manifestou, você entendeu mais uma vez e diz: eu tenho uma esperança na vida eterna. Porque existem pessoas, irmãos, que estão desistindo da vida eterna, esquecendo da eternidade, achando que terão tempo para fazer uma revisão, achando que vai ter uma segunda chamada, achando que vai ter um local de aguardo, achando muita coisa. E a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, e do juízo a eternidade. Então Jesus e as Escrituras não mentem com relação a isso. Então quando Ele fala que tempos eternos e tempos devidos, é o tempo que eu e você precisamos ter hoje para entender isso, entender essa palavra e dizer: eu vivo nessa terra, eu creio em Deus e creio em tudo que Deus pode revelar a mim, eu confio na sua palavra e espero nele, mas a minha maior expectativa, eu nunca vou me largar dela, nada, nenhuma coisa dessa terra que seja agradável aos meus olhos será maior do que a expectativa da minha vida eterna com Cristo Jesus, com o meu Pai Celestial. Então essa expectativa, irmãos, é gerada no apóstolo Paulo, do apóstolo Paulo ao coração de Tito, falando dessa forma: manifestou, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a palavra mediante a pregação que me foi confiada. Eu poderia pregar muitas coisas a respeito da fé, mas hoje pela manhã, quando eu comecei a confirmar a palavra que eu ia compartilhar com a igreja, eu entendi que nós precisamos parar um pouquinho para falar isso. Porque eu confesso a vocês, eu tenho 53 anos, bem vividos, e eu nunca tinha visto na história, na minha história de vida, tanta apostasia da fé. Eu nunca tinha visto tantas pessoas abandonando Jesus, eu nunca tinha visto tantas pessoas enfraquecendo na fé, como nesses últimos tempos. Eu nunca tinha visto, numa proporção assim. Às vezes no decorrer do tempo você vê um aqui, enfraquece, vai ficando para trás, vai abandonando, vai se enveredando as coisas do mundo novamente, mas como esse tempo eu nunca tinha visto. E eu preciso pregar a você, o seu coração, que a sua fé precisa ser consolidada no Salvador das nossas almas, Jesus.
E o que vai fazer essa fé aumentar e gerar expectativas é o seu conhecimento da verdade. Não é aquilo que você está vendo, não é o que um ou outro acha que é a verdade, mas é aquilo que a Bíblia diz ser a verdade. Só existe uma verdade, e ele está dizendo, o conhecimento da verdade. Se fosse diferente, o apóstolo Paulo dizia, a fé e o conhecimento de uma verdade, mas ele está dizendo a fé e o conhecimento da verdade. Então o que vai realmente revelar o que é a verdade são as Escrituras Sagradas. Não é o que eu penso, não é o que você pensa, mas aquilo que a palavra de Deus revela. E aquilo que a fé, juntamente com a verdade da palavra, é que vai fazer-nos ter uma vida santa, de abominar o pecado, de não aceitar convites, de não enfraquecer, de andar mais, de não se deixar abater, de não se entristecer, não se amargurar, não se decepcionar, mas é a nossa caminhada, irmãos, porque somos humanos ainda não atingimos a glorificação que tanto a Bíblia fala, mas nesse tempo é um tempo de santificação, e essa santificação vem pela fé que eu tenho em Deus e pelo conhecimento da verdade. Não é muito culto, não é muita célula, não é muito isso ou muito aquilo, mas é muito conhecimento da verdade. Não para que sejamos catedráticos, para responder toda pergunta às pessoas, mas dar resposta às pessoas sobre aquilo que nós cremos, como diz o apóstolo Paulo, para conhecermos a verdade e sabermos dar resposta às pessoas àquilo que nós cremos. Nós precisamos orar, porque muitas pessoas estão apostatando da fé, muitas pessoas estão desistindo da caminhada cristã, muitas pessoas estão caindo na lama do pecado novamente, e eu não sei, na Bíblia Sagrada não me dá nenhuma fiança de que uma pessoa morrendo nessa condição, ela vai herdar a vida eterna, mas Jesus fala, quem crê tem a vida eterna, a ovelha que ouve a minha voz e me segue tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia, e ele tem a vida eterna. Jesus fala sobre aqueles que se mantêm na fé, e no conhecimento da verdade, na vida da verdade, esses têm a vida eterna. Nós vamos aí reproduzir um dia, não sei se ainda agora com a igreja toda, mas com os pastores essa questão, porque foi questionado e levantado, e as pessoas questionam muito isso, eu já vi muitas vezes essa pergunta, e a gente tem que voltar para as Escrituras, buscar os textos bíblicos, para justificar que uma pessoa desviada será salva, e aí fica aquela questão, é salvo ou não é salvo, perdeu a salvação, não perdeu a salvação, e a gente fica lá horas e horas mergulhando em textos bíblicos, que alguns afirmam e acham até, dão denotação de que sim, outros que não, mas a verdade é, por que ficar questionando de um desviado na fé, de um desviado dos caminhos do Senhor, se manter nos caminhos é a certeza da vida eterna? É muito arriscado você saber, será que fulano vai para o céu ou não vai para o céu? Será salvo ou não será salvo? Bom, esse é o questionamento que cada um de nós faz, mas eu quero ter a convicção de que aquilo que eu creio, daquilo que eu conheço em Jesus, me garante a vida eterna. Se eu me desviar, há uma dúvida, e eu prefiro não viver na dúvida, eu prefiro viver na esperança, na certeza da vida eterna. Eu acho que você também. Então vamos fechar os olhos, vamos orar, em nome de Jesus. Então a vida de santidade, a vida de avivamento na presença do Senhor, é simplesmente uma equação de fé mais conhecimento da verdade. Se você viver dessa forma, você não será abalado, não será atingido, passará por dificuldades, mas manterá-se firme, porque a esperança dita pelo apóstolo Paulo é uma esperança de vida eterna, e é a pregação que você está ouvindo agora. A esperança, a expectativa de vida eterna, ela foi gerada em tempos eternos, já está preparado. Deus tem uma enorme vontade de que eu e você passemos a eternidade com Ele. Ele diz através das Escrituras, o meu Pai quer isso, que nenhum se perca, que esteja comigo. E nós precisamos orar em nome de Jesus. Você pode ficar em pé para nós orarmos? Aleluias. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, eu quero que você ore agora. Escute o que eu vou falar para você. A fé é o acesso às maravilhas de Deus. Nossos olhos espirituais são abertos pela fé que temos em Deus e em Cristo Jesus, o seu Salvador. Essa fé, ela vai ser fortalecida, consolidada pelo conhecimento da verdade. Esse conhecimento da verdade vai proporcionar a você santidade, avivamento. É simples, é isso mesmo que a Bíblia está falando para mim.
E existe uma esperança, a esperança de vida eterna. Por favor, não saia dessas portas sem ter certeza de que você tem a vida eterna em Cristo Jesus. Não saia por essas portas com uma dúvida se você vai ter ou não ter chance de viver a eternidade com Deus. Não saia dessas portas com isso. Saia com a convicção. Por isso eu quero que você ore. O apelo vai ser de você para você mesmo essa noite. Você vai dizer: eu preciso crer, porque Jesus diz que quem crê está salvo, quem não crê está condenado. Jesus diz que há uma ressurreição e que ela vai acontecer no último dia. Existem várias promessas. Eu li para você no Evangelho de João, com as palavras de Jesus, que existe uma promessa, uma esperança de vida eterna. E eu não quero que você saia desse lugar sem a certeza de que a vida eterna está dentro de você. Eu vou me calar um pouquinho para você orar. Faça um apelo para o seu coração. Diga: eu preciso ter fé. Me dê fé, Senhor, para crer. E nessa fé caminhar na verdade, Senhor, em nome de Jesus. Você pode começar a orar? Oh, Senhor.